E o Coutinho voltou querendo demais. Não dá mais 3 pontinhos na dupla. Ei. Ah, família, se você não tá começando a sua segunda-feira nesse pique, você tá muito errado, você tá muito equivocado. Que isso, Tiagão? Bom dia, primeiramente, dia 13 de outubro de 2025. Falei errado aqui, agora que é o bom dia. Bom dia, uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós. 2 pontos, família, eu quero destacar nesse início aqui. Primeiro, finalmente tem Vasco essa semana. Por isso que é o pique. A Barreira vai virar baile. Dia 15, tá chegando. Essa partida bem importante contra o Fortaleza. Inclusive, separei aqui um corte bem legal pra gente reagir de um jornalista que acompanhou o treino de sexta-feira do Fortaleza e disse que o clima lá é de Copa do Mundo. Copa do Mundo. É bom o Vasco competir fisicamente, porque aí dá pra ganhar. Não vai atrapalhar a minha projeção logo no primeiro jogo não, hein, Vasco? Pelo amor de Deus. E um outro ponto que eu queria destacar nesse vídeo aqui, e vai ficar pro final. Família, como eu queria pegar essa notícia que eu tenho aqui, chegar assim pro Sormani ou para qualquer santista que falou, o presidente, para aquela galera que falou aquele pá de coisa no início do Campeonato Brasileiro, toma aqui. Presidente do Santos não, né? Porque foi ele que tomou essa decisão. Mas qualquer torcedor, então, melhor dizendo. Toma aqui, lê. E aí o Thiagão vai ficar assim, ó. Eu tenho certeza que tu vai entender a minha feição. Certeza absoluta. No final do vídeo. Então chega aí que tem resenha nesse vídeo. Além de destacar essa notícia e ficar assim para qualquer santista. Esse seria meu sonho hoje. O torcedor, o jornalista do Fortaleza que acompanhou o treino, clima de Copa do Mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir aqui um corte da Super Rádio do Tupi, travei aqui. Tava por lá o De Aranha, o Canhotinha, né? E eles estavam debatendo algumas coisas lá. Fernando Diniz, o De Aranha cobra, elogia, pegou no pé do Verrete, exaltou o Ryan, até comparou lá o Ryan com um jogador europeu. Quero saber se vocês concordam com isso. Então vai acrescentar aqui o nosso debate também para a gente projetar esse jogo contra o Fortaleza. Então chega aí que o Thiagão tem a missão de começar bem aqui para fazer a sua segunda-feira ser daquele jeito, família vascaína. Mas antes, aquela moral, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E rapidamente deixa eu falar aqui da parceira do canal, que é a GoCase. É isso mesmo, tá vendo essa bela garrafa aqui, ó, GoCase, que você pode escolher a arte, você pode personalizar, como eu personalizei aqui com o nome da minha princesa, Thiagão Camisa 10 e minha filha. Então, família, tem vários modelos, tem o copo Life, que eu mostro sempre aqui pra vocês, tem o copo Vibe também, que tá na promoção, a capinha do celular que você pode personalizar, entre outras coisas que eu não comento aqui, mas você pode procurar lá na GoCase, tem carregador para celular, tem, cara, bolsa térmica, mochila, mala para viajar e todos esses produtos você pode personalizar, veja bem. Então utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco, tá aqui o QR Code também. Eu deixo o link no primeiro comentário fixado. O nosso cupom ainda está dobrando, né, o desconto. Então é o momento de comprar na GoCase e fortalecer o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e já começar aqui reagindo esses 2 cortes que eu separei da galera lá da Super Rádio Tupi, De Aranha e Canhotinha de Ouro, e também o jornalista do Fortaleza falando que o clima é final de Copa do Mundo. Se liga só. Não é o esperado, mas que poucos conseguem de fato avaliar se o trabalho é bom ou não, mesmo sem o resultado aparente no placar. Vamos ouvi-lo. Aquilo que eu luto a minha vida inteira contra. E não é, o cara não te enxerga. As pessoas não te enxergam no futebol quase. As pessoas só enxergam o resultado final do jogo. Os comentadores do placar final do jogo. Então, a gente não consegue reconhecer quem é ético, quem trabalha, e nem quem é talentoso e quem é bom. Talvez esteja mais claro agora para falar daquilo que eu queria. Às vezes associa que você não valoriza tanta vitória. Não, isso é perder. Quem ganha desse jeito é perder. Não é ganhar isso pra mim. Eu quero não saber porque ele tá ganhando, porque ele não sabe o que é bom. É igual você ter teu filho ir pra escola e ele passou e colou só. Tirou 10. É quase isso. Porque você não sabe se ele tá aprendendo. Você não sabe se ele é bom, se ele é ético. Você pode fazer. Isso é para todas as profissões. Você pega na medicina, você pega dar 2 corações para um cirurgião cardíaco operar de extrema complexidade, que ele consegue assim, que é muito difícil dar certo. Tem 5% de chance. Ele vai lá e salva um e morre o outro. Aí vai outro que faz uma ablaçãozinha de 2 corações, super simples. Esse aqui conseguiu operar, teve taxa de sucesso 100%. O cara acha que esse aqui, que não teve risco quase nenhum, é melhor que aquele, que tinha 5% de chance. A gente não consegue mensurar no futebol as coisas. É sempre assim, o cara assim, você não sabe se um time tem um poder de contratar muito maior que o outro, e
aí tá aqui, você consegue competir, mas se você perde, você é ruim, você não é bom. Esse é o mal-humorado 2, a missão. Tem o mal-humorado 1, que é o Abel, e o 2 é o Fernando Diniz. Eu achei que ele estava mamado. Porque ele falou, não entendi porcaria nenhuma. Né? Quer dizer que quem ganhou, perde. É resultado. Que futebol é resultado, Heraldo. Comentador, não é comentador primeiro, é comentarista. De resultado, de citar. A gente comenta o resultado, entre outras coisas. O resultado é uma consequência. Sim. A gente comenta o jogo. Já foi tempo que se jogava bem, era exigido jogar bem e ganhar. Hoje não, é resultado. Você quer jogar futebol da maneira que você joga, Fernando Diniz, com jogadores de baixa qualidade, para jogar daquela maneira? Olha o Abel. O Abel é um time que decide, pum, bola longa. Completamente diferente do Flamengo, que toca pra lá, toca pra cá. São características, você não. Seus times têm que jogar de uma maneira só. Que bom que chegaram outros jogadores e você agora, tá vendo? Olha como é que o Vasco está jogando. O Vasco não joga mais da maneira que você queria que o Vasco jogasse. Ou eu estou jogando conversa fora, JP? Ele continua fazendo a saída de jogo, mas já não é mais aquela coisa aquela loucura. Aquela loucura de não poder nunca dar chutão. Já tá, o time já dá chutão. O goleiro já pode dar chutão. Já pode dar. Já melhorou. Ele se rendeu a algumas coisas. É uma realidade. Até porque ele não é burro. Ele foi um inovador. E ele lançou um remédio, um veneno na praça que não se tinha descoberto um antídoto. E jogando com jogador de baixa qualidade fazendo aquilo. Não é? Para fazer aquilo tem que ter jogadores talentosos. Ele corre muito mais risco. Só que foi descoberto um antídoto para jogar contra ele. Ele continuou jogando do mesmo jeito. Exatamente. Aí começou a tomar porrada de tudo quanto é canto. E por sorte dele, chegaram alguns jogadores do Vasco agora, principalmente no setor defensivo, de muita qualidade. E alguns melhoraram muito, né? Subiram muito de produção. Então, houve uma adaptação. Ele se adaptou a ponto de chegar e tirar o Ferretti. Coisa que foi preciso a gente se esgoelar aqui, porque nós queremos o bem do Vasco. Como né, você, Gerson, Valdir Luiz, o JP, quantos jogos nós fizemos do Vasco aqui que a gente bate na mesma tecla? É por perseguição? Ele tirou o Ferretti. É porque a gente não gosta do Ferretti, que é o artilheiro do Brasil. Você tem que dançar de acordo com a música. Tá tocando tango, eu tenho que dançar tango, porra. Não é isso? Então essa é a função de um técnico. Ele tem que ter multitáticas, multimaneiras de ver o jogo e dançar de acordo com a música que está tocando naquele jogo. Isso o Fernando Diniz está começando a fazer. Parabéns para você que está mudando, meu parceiro. E tem agora perspectiva. Olha o exemplo do menino Ryan. Menino, não é? Extremamente talentoso. Para mim ele vai ser o Lukaku. Ele será o Lukaku, aquele centroavante grandão, belga, né? Belga, artilheiro. Eu acho também. Tem mais habilidade, né? Sim, Gerson. Tem mais habilidade. O Lukaku era só força. Super valorizado agora, deverá ser vendido. Isso já vai ajudar muito as finanças do Vasco, que como o JP falou, tem que pagar as pessoas que devem. O Valdir está coberto de razão. Ele deu sangue, deu suor, deu o melhor do trabalho dele e ficou algumas coisas para ele receber em comum acordo lá com os caras e depois puxaram o tapete dele. Ô Pedrinho, meu parceiro, não é nada pessoal contra você. Você sabe que o carinho, a admiração que eu tenho por você. O seu trabalho não é nada fácil, nunca foi. Não é? Muito pelo contrário, você colocou seu patrimônio em risco para defender o Vasco. Todo mundo te ama, te aplaude. Não foi molezinha. E se Deus quiser, parceiro, todo o seu esforço vai representar aí muitas coisas boas no futuro do Vasco, que é muito merecedor disso, Heraldo. Tomara que o Ryan não vá para a Rússia. Pelo amor de Deus. Vai não. Nem para a Arábia Saudita, nem para o Catar. Porque aí vai atrás do dinheiro. Vai para jogar futebol. Eu acho que ele vai para o futebol inglês, cara. Eu acho. Eu acho que ele tem um estilo de futebol inglês de força, né? Sim. Ele tem força, tem velocidade. Velocidade. Tem tudo. Ele é muito bom jogador. Léo, e o que que tu viu lá? Galera, algumas coisas que eu conversei, tanto com o Papelim, como com o Paz, eu não posso falar tudo aqui, mas o que eu posso dizer para vocês é que o clima lá no Fortaleza é um clima bom. O clima no Fortaleza é um clima de vamos conseguir, vamos dar as mãos e vamos dar a volta por cima. Esse é o clima que está lá. Não só da direção, dos jogadores e tal. Então, tipo assim, temos que entrar nessa vibe. Temos que, opa, meu irmão, vai ter jogo contra o Vasco importantíssimo. Se as nossas chances de rebaixamento passa por esse jogo do Vasco, aumentar ou diminuir bastante.
Não só as chances, como a confiança. Como você poder ir pro jogo do Cruzeiro sabendo, é um jogo dificílimo, mas se a gente ganhar, a gente pode sair da zona. Já pensou? Uma coisa que era tão impossível, você ir para um jogo e que você vence e você sai da zona. Então, galera, temos que entrar nessa vibe. Esse jogo do Vasco é um jogo importantíssimo. Importantíssimo. Então, eu vou estar lá apoiando o meu time. Léo, time titular. Time, qual você acha que vai ser? Vamos conversar em outros vídeos, tá, galera? Vamos conversar em outros vídeos sobre isso. Mas, de antemão, independente do time que a gente vai jogar, é o que a gente pede ao Fortaleza. A nossa torcida pede ao Fortaleza compromisso. Dividir cada bola, dividir cada jogada. Sabe, Fortaleza? É jogar como se fosse final de Copa do Mundo, porque pra gente é uma final de Copa do Mundo. É o que a gente pede a esse time. Essas 12 partidas que faltam, Fortaleza, dê a vida dentro de campo. Porque mesmo que se lá no fim a gente não conseguiu o objetivo, a gente vai ver que lutou, que tentou. Então eu confio muito que esses caras podem dar a volta por cima. Viu, galera? Confio muito. Não é pouco, não. E eu vi lá interesse, eu vi garra, eu vi vontade. Eu vou começar com o De Aranha ali meio que revoltado com esse discurso, né, do Fernando Diniz sobre resultados. E assim, família, eu não concordo muito com essa análise do Fernando Diniz, porque no Vasco, eu vou falar por mim, não posso falar por vocês, tá? Cara, eu nunca tive esse olhar. Eu até tava, poxa, o Vasco tá jogando bem, não conquista e tudo mais, ficava aqui, né, passando um pano. Foi quando, olha só como é importante, isso nem foi uma avaliação, uma análise minha, mas um amigo falando isso comigo, eu falei, cara, é verdade. É verdade. Quando você para pra pensar, você tem esse olhar, essa ótica sobre algumas coisas que acontecem, você fala, é verdade. Que eram as mudanças do Fernando Diniz. As mudanças do Fernando Diniz. Então ele sempre tem esse olhar pro trabalho dele, cara, de muita confiança, né? O Diniz, em alguns momentos, não passa pelo trabalho. É erro, é o gol que, né, a bola que não entrou. Só que foi até o Malmal. Abraço, Malmal, juiz de fora. Ele comentou isso comigo. Thiago, olha as mudanças. Olha como é que ele deixa o time exposto. Lembra? No jogo contra o Mirassol, aí eu já tava mais ciente disso. No jogo contra o Mirassol, ele expõe o time, ele abre o time. No jogo contra o Juventude, ele faz um salseiro de botar lateral pra lá, zagueiro pra cá. Aí contra o Corinthians, por exemplo, pega o Nuno, bota de volante num jogo que tava pedindo uma outra coisa, sabe? E tem mais jogos por aí. Tem mais jogos por aí que eu não tô me lembrando, não recordando agora. Mas essas derrotas passam também pelo seu trabalho, Diniz. Isso é um ponto muito importante. E assim, família, eu vou destacar aqui duas situações, tá? Tava vendo essa postagem aqui, ó, que o Vasco é o segundo time que mais cria chances no Campeonato Brasileiro. Tá atrás somente do Palmeiras, né? Com 69 em 26 jogos. O Vasco tem 66 chances em 27. Flamengo 65 em 26. Beleza, né? Esses times aqui têm menos jogos, né? O Internacional tá com 65 também. Então, família, e aí eu vou destacar isso aqui também, que é a questão da defesa, né? Que é um jornalista que eu acredito muito nas apurações dele, e ele levantou essa bola aqui, que é sobre a defesa, né? A defesa, a competitividade que nesse período de data FIFA teve muito presente no dia a dia do Vasco. O Vasco realmente, né? Porque vira e mexe o Diniz tá com esse discurso de apatia, e na minha opinião não é só apatia. Pode ser, não sei, pode até ser, mas não é só apatia, é a condição física do Vasco. Então, assim, a gente destaca coisas positivas no trabalho do Diniz, que é o ataque, que é o Vasco com bola. O Vasco, desde a sua chegada, é o melhor ataque, é o time que mais fez gols, que cria realmente. Tem partidas que a coisa não acontece? Tem. Mas na maioria das vezes o Vasco consegue potencializar Coutinho, Ryan, Nuno. O Vasco com bola tem jogadas. Tem. O Vasco jogou contra o Vitória, por exemplo, do Felipe Maestro, aí não criticando, né, ele aqui, mas não conseguiu se impor pra cima, né, do Vitória. O Vasco teve um jogador a menos contra o Bahia, né, contra o Vitória, e conseguiu as vitórias. Contra o Ceará, o Vasco produziu para ganhar. Infelizmente, contou com uma falha do PH. Isso é trabalho do Fernando Diniz, né, o Vasco com bola. Agora, sem bola, não dá para negar que alguns resultados negativos, que ele fala que ele tem esse discurso, você só avalia o resultado. Não, porque tem esses resultados que passam pelo trabalho dele. É tipo assim, ele não compara, isso eu acho muito errado, que ele só tem um olhar pro Vasco. Eu acho errado no sentido, vou me explicar. Você olha pro jogo contra o Santos, visivelmente é um time sem pegada. Neymar, já falei isso aqui algumas vezes, Neymar, Zé Gabriel, bom tempo, que nem tá jogando mais lá, me parece que perdeu não tá com o Vojvoda, perdeu espaço. E o Vasco conseguia, né? Porque é um time sem pegada, é um time lento. Contra o Corinthians, contra o Juventude, cara, você não pode ter a mesma avaliação. Ele vai na coletiva e ele fala, poxa, mas contra o Santos, funcionou já aí, tchê. E aí você vai cobrar isso aqui agora, contra o Corinthians, o quê? Quando não funciona, você cobra? Mas é óbvio. É óbvio. Porque com o Tchê e com o Jair, vai ter jogo que, cara, o Vasco vai sentir, não vai ter a pegada, o adversário vai ter mais espaço. Sabe? Ele não tem esse olhar, na minha opinião. Mas tem um detalhe que eu comentei com vocês no último vídeo. O Diniz tem tudo pra ser o melhor treinador do Brasil, na minha opinião. Equilibrando mais o time.
É isso. Olhando para essa parte física. Não somente para a parte de posse técnica. Tem que tentar equilibrar o time dele. Não é de hoje, né? Não é de hoje. Foi no Fluminense, foi no Cruzeiro, né? Por onde passou. Os times do Diniz tomam muitos gols. Muitos gols. Então ele tem que ter esse olhar também. Família, concordo com o Del, os reforços foram importantes nesse sentido e a gente espera uma sequência positiva do Vasco com Robert Renan e com Cuesta, né? Ele fala ali do Pedrinho, acaba que ele nem, né, chega a criticar, mas é aquilo que eu falei com vocês, cara. Muita gente foca no Pedrinho, né, igual o Jair, tá muito chateado e tal, não sei o quê. Cara, não é culpa só do Pedrinho. Na verdade, não é culpa do Pedrinho, né? Melhor dizendo, não é culpa dele. O Valdir mesmo falou sobre isso, ele falou, poxa, eu não sei se teria uma outra possibilidade, eu não sou gestor, mas pô, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Pô, não é assim, sabe? Não é. Isso é culpa de todo mundo que passou pelo Vasco e fez uma bagunça. Exemplo, né? 40 milhões o Vasco tem que pagar pro Jorge Salvador. O cara que vendeu a SAF do Vasco. O cara que poderia ter mais seriedade, mais respeito com o Valdir, com os funcionários, todo mundo que está nessa lista aí de criadores. E não teve. De repente, se tem um olhar de mais cuidado, descuidar do Vasco, né? Opa, escolher o parceiro certo, não estaria vivendo essa situação. Mas aí vai jogar na conta do Pedrinho? Pode, né? E em relação, família, ao Ryan, né? O De Aranha cita ali o Lukaku, ele também fala do Verratti, que assim, eu não vou tocar nesse ponto que vocês sabem que eu concordo, mas o Ryan, né? O Ryan, o Lukaku, assim, dá pra comparar a força, né, cara? O arranque, né? Eu também acho o Ryan mais técnico, mas o Lukaku é muito bom atacante, né? É muito bom atacante, mas assim, cara, o De destacou ali a evolução de alguns jogadores, né? Ele esqueceu de dizer que a evolução de vários desses jogadores, né, passam ali pelo dedo lá do Fernando Diniz. Por exemplo, Ryan é um outro jogador com o Fernando Diniz. E assim, família, fica difícil, né, a gente comparar. Mais recentemente foi o Souza, né, que comparou ele com o Adriano, e aí agora um jornal espanhol também fez essa comparação. Lá em Portugal estão comparando ele com o Hulk, e agora o De Aranha falando aí do Lukaku. Cara, ele tem que ser ele, né, é um cara de muito potencial, e eu acho que vai vingar muito no campeonato que ele escolher. Espero que seja, né, das grandes ligas, nada, né, como o Canhotinha falou aí, concordo, essas ligas, né, fracas aí, porque é muito bom jogador e vem sendo um jogador muito importante pra gente, família. Espero que ele possa nos ajudar no jogo contra o Fortaleza. E aí, família, chegando aqui na reta final, antes de destacar essa notícia que eu comentei com vocês, falar aqui do clima que o jornalista pontuou lá. E assim, o ponto importante aqui para destacar é que isso já aconteceu, né, com Fortaleza. Fortaleza já teve um momento difícil e conseguiu uma vaga para pré-Libertadores, né, depois de um primeiro turno terrível. Não teve uma parada dessa? É que eu não lembro o ano ao certo. Mas Fortaleza deve se agarrar nisso aí, né? Então é um time que vai colocar todas as fichas, de fato, nesse jogo contra o Vasco, porque foi como ele pontuou ali, né? Dependendo do resultado do Santos, né, que tá com 28, o Fortaleza pode chegar a 27, ganhando do Vasco. O Santos perder pro Corinthians não é nenhum absurdo, mesmo jogando na Vila. E aí o Fortaleza passa a sonhar, e sonhar muito, mesmo enfrentando o Cruzeiro na próxima rodada. E aí o Sport, né, mostrou aí pro Fortaleza que dá para competir, né, com o Cruzeiro. Então assim, família, o meu olhar para esse jogo é um jogo de muita competitividade física, né, disputar realmente fisicamente, porque tecnicamente a gente tem tudo para superar o Fortaleza e acabar com essa urucubaca aí que o Vasco não ganha lá há bastante tempo, né? E eu projetei aqui com vocês no vídeo de ontem, no nosso primeiro vídeo, quantos pontos o Vasco vai fazer nessa sequência aí. E assim, o Vasco tem que tratar essa partida contra o Fortaleza também como uma decisão, né, cara? Porque essa sequência, família, ela pode falar muito, né? A nossa ambição aqui no Campeonato Brasileiro. Se o Vasco somar o que eu projetei, né, que é de 8 a 10 pontos, poxa, o Vasco já se coloca numa situação muito melhor. E aí, dependendo de derrota ali, derrota aqui, você começa a sonhar, né, com uma com uma vaga aqui, outra ali, né, pelo Campeonato Brasileiro. Claro, nesse momento, dependendo dos resultados dos adversários, e você tendo essa sequência positiva, né, porque o Mirassol tá muito na frente, Bahia tá muito na frente, entendeu? Mas, Campeonato Brasileiro é assim, alguém pode deixar de ganhar aqui e ali, o Vasco colocar 8, 10 pontos em 12, poxa, sensacional, perfeito seria, né? Então eu projetei aqui uma vitória contra o Fortaleza, né? Comecei essa sequência com 3 pontos. E o Vasco tem totais condições de ganhar do Fortaleza. E é isso que a gente quer ver no dia 15, às 9h30, lá no Castelão. E aí, família, para finalizar aqui a nossa resenha e esse sonho que eu tô tendo no dia de hoje, poxa, eu queria muito realizar esse sonho, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. O Sormani ou qualquer santista, poderia ser ele lendo ou eu lendo para ele. Cara, eu gostaria muito, mas muito de estar olhando assim, ó. Por que, Thiagão? Família, olha isso aqui.
não quer mais. Mesmo com o acordo firmado com o São Paulo para atuar no Morumbi, o Santos decidiu não levar jogos para a capital paulista neste momento. A prioridade é se afastar da zona de rebaixamento antes de conquistar a mudança. O que seria isso? Os 6-0 que levou do Vasco. Tá aí, né? Traumatizada. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Não é isso não. É isso sim. É isso sim. Porque jogaram lá contra o Juventude, ganharam do Juventude, fizeram uma festa, pá. É isso sim. Lotaram o Morumbi contra o Vasco e tomaram de 6. Não quer jogar lá por causa do Vasco. Tá traumatizado. Você entendeu? Como eu gostaria de estar olhando para a cara do Sormani ou de qualquer santista. Isso aqui é maravilhoso demais, cara. Isso aqui é maravilhoso demais, família. Por isso que eu acredito que esse ano é o ano do milagre. Fui.